Conteúdo: funções trigonométricas. Tangente. Habilidades: analisar gráficos das funções trigonométricas, estabelecer e aplicar as relações no círculo trigonométrico, definir e calcular domínio, imagem, zeros e períodos, construir gráficos das funções trigonométricas diretas. Olá, eu sou a professora Manuela e a aula de hoje vai ser sobre a função tangente. Então vamos começar pelo ciclo trigonométrico. Vamos relembrar o que significa o ciclo trigonométrico e como que ele funciona. Vamos ver. Temos aí que a tangente é representada pela linha vermelha. Então vamos primeiro relembrar o ciclo trigonométrico. A gente tem o eixo vertical, que é o eixo dos senos, e o eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos. A tangente, ela passa bem aqui, tocando apenas um ponto da circunferência. E à medida que a gente for verificar nesses pontos, será o valor da tangente. E os valores da tangente a gente pode ver que cresce para cá, ao mais infinito, e tende para cá também para o menos infinito, dependendo do ângulo a ser medido. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus e aqui o de 270 graus. Nós vamos ver melhor na próxima figura. Temos aqui o eixo da tangente representado em vermelho. E o que significa essa reta vermelha aqui que representa a nossa tangente? Bom, vejam que aqui a gente possui várias medidas de ângulos. Ó, temos o ângulo de 30 graus, de 45 graus, de 60 graus, de 90 graus, 120, 180 e assim por diante. E como que a gente faz para localizar a tangente de cada um desses ângulos? O seno e o cosseno, a gente viu que a gente trabalha com projeções. A tangente também não é diferente, porém as medidas dela é que vão variar. Vejam. Aqui no ciclo trigonométrico, a gente sabe que o valor do raio, o que é o raio? É a medida que vai do centro da circunferência até qualquer uma de suas extremidades. A gente sabe que no ciclo trigonométrico, esse raio ele é igual a 1. Então, ele vai servir como referência principalmente para o seno e para o cosseno. Para a tangente, a gente pode usar esse valor, mas também o principal é usar aqui essa reta vertical em vermelho, que representa os valores da tangente que a gente vai ver na nossa função. Então, aqui no ângulo de 30 graus, vejam, vou marcar aqui este ângulo de 30 graus. O que que nós temos? A reta, ela segue da origem e ela toca aqui a reta tangente exatamente nesse ponto. E esse ponto, ele mede raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, isso significa que o valor da tangente de 30 graus
é raiz quadrada de 3 sobre 3. O mesmo acontece quando a gente tem o ângulo de 45 graus. Vejam que parte da origem até este ponto de medida igual a 1. Vejam que é a mesma medida do raio da circunferência, ó. Vem na mesma direção aqui, igual a 1. Então, portanto, a tangente de 45 graus é igual a 1. Um outro exemplo que a gente pode ver é o ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus, se a gente prolongar aqui essa reta, ela vai coincidir com essa medida aqui, raiz quadrada de 3, o que significa que a tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3. E observe que o valor da tangente sempre vai aumentando conforme a gente vai aumentando os graus, onde? Aqui no sentido anti-horário. Mas tem algum momento em que esses valores começam a diminuir. E quando vai ser? Vamos ver aqui. Observe que à medida que o raio se desloca no sentido anti-horário, nos pontos π sobre 2 e 3π sobre 2, o raio fica paralelo com a reta da tangente e por isso não existe representação gráfica. O que isso quer dizer? Vamos voltar aqui para a nossa figura. Se a gente for pegar o ângulo de 90 graus, observe que não vai ter um momento em que essa reta vai coincidir com a reta tangente. O que vai acontecer? Elas vão continuar crescendo aqui indefinidamente e não vão se encontrar. Por isso que o valor da tangente de 90 graus ele é indefinido. Agora, o que acontece quando a gente continua aqui no sentido anti-horário? Vamos para os 120 graus. Vamos verificar qual o valor da tangente de 120 graus. Temos aqui o ângulo de 120 graus e olha só, será que ela também não vai encontrar com a reta tangente? Nesse caso, a gente vai fazer o prolongamento no sentido contrário. Ó, eu vou pegar essa reta aqui de 120 graus e ver que ela vai coincidir com o quê? Com menos raiz de 3. E o mesmo vai acontecer para os outros valores que estão aqui no segundo quadrante. Observem. Se a gente pegar aqui, ó, o ângulo de 135 graus, vamos verificar o que vai acontecer. Temos aqui a reta dos 135 graus. Se a gente prolongar, ela vai coincidir exatamente aqui com o menos 1 da reta tangente. Ou seja, a tangente de 135 graus é igual a menos 1. Então, a gente consegue observar que no primeiro quadrante os valores de tangente são positivos e no segundo quadrante os valores da tangente são negativos. Vamos ver o que vai acontecer aqui no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, se a gente pegar, por exemplo, este ângulo aqui de 240 graus. Ele vai coincidir com a reta tangente quando passa exatamente aqui no raiz quadrada de 3. Vejam que é positivo. E se a gente fizer isso com qualquer um dos ângulos aqui do terceiro quadrante, a gente vai verificar que todos esses valores vão ser positivos. Por quê? Porque o seu prolongamento vai estar aqui no primeiro quadrante, que são os valores positivos de tangente. Vamos ver aqui o caso do 180 graus. A tangente de 180 graus, ela vai coincidir com o quê? Ela vai coincidir com 0 graus, que é o quê? O valor igual a zero. Então, tanto a tangente de 0 graus quanto a tangente de 180 graus, ela vai ser igual a zero.
E agora a gente chega neste outro valor que é semelhante ao ângulo de 90 graus, que é o ângulo de 270 graus. Olha só o que vai acontecer novamente. Vamos ter uma reta paralela, ou seja, essa reta aqui, que representa os 270 graus, ela nunca vai se encontrar aqui com a reta tangente. O que isso significa? Que o valor da tangente de 270 graus é indefinido. E a gente pode representar isso graficamente dessa forma, ó. Vejam que esta linha em vermelho, ela não chega a encostar na linha pontilhada. O que isso significa? Que ela sempre vai estar aqui muito perto da linha pontilhada, mas ela sempre vai aumentando nesse sentido, ou ela vai diminuindo quando for neste sentido aqui. Então, isso a gente vai ver daqui a pouco quando a gente fizer o estudo da função tangente. Vamos ver a definição da função tangente. Denomina-se função tangente a função definida para x diferente de π sobre 2 mais κ. Por que que existe essa condição? Por que que o x da função tangente tem que ser diferente de π sobre 2 mais κ? Porque lembre-se que π sobre 2 equivale a 90 graus. Que é o ângulo que fica nessa direção aqui, ó, o ângulo de 90 graus. E ele fica o quê? Paralelo à reta tangente. Então, nesse valor de ângulo, a tangente ela é indefinida. Então, é por isso que não pode ser 90 graus. Mas, professora, o que significa esse mais κ? Lembrem que não é apenas para os 90 graus que a tangente é indefinida. Ela é indefinida aqui nos 90 graus e também no 270 graus. Porque, novamente, ela também vai ficar paralela com o eixo das tangentes. E se você fizer as contas, 90 graus mais 180... isso aqui é igual a 270. Por que que eu somei 180? Porque 180 é o valor de π. E o que significa esse K? O K é a quantidade de voltas, nesse caso, que vai acontecer toda vez que a gente parar aqui no ponto equivalente a 90 graus, ou no ponto equivalente a 270 graus. Por exemplo, aqui 90 graus é π sobre 2. 270 graus é 3π sobre 2, ou seja, todos são múltiplos de π sobre 2. E esse κ significa o quê? Significa quantas voltas, o K, e o π significa os 180. Vejam que a distância aqui de 90 graus para 270 graus é igual a 180. Então, toda vez que a gente tiver um múltiplo aqui de 180, que vai ser esse κ, a gente vai somar com o quê? Com os 90 graus. Ou seja, esse π sobre 2 mais κ significa o quê? Significa todos os valores de ângulos que vão coincidir aqui na direção de 90 graus e na direção de 270 graus. Porém, a gente sabe que aí não existe valor definido da tangente. Por isso que a função ela vai ser definida para qualquer x menos o x que seja igual a π sobre 2 mais κ. Por isso que a gente põe aqui que o x deve ser diferente de π sobre 2 mais κ. E vai ser a função f de x tangente de x.
A função tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrantes, a gente viu isso agora há pouco, e é negativa no segundo e quarto quadrantes, a gente também verificou essa questão na nossa primeira imagem da nossa aula. Vamos ver o domínio da função tangente. A função tangente existe se e somente se o cosseno de x é diferente de zero. Então, o domínio da função f de x igual a tangente de x é x real, tal que o x é diferente de π sobre 2 mais kπ, que foi o que a gente viu ainda agora, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Ou seja, pode ser tanto para o sentido horário, para o coeficiente negativo ou positivo. E aqui uma coisa nos chama a atenção. A tangente ela só vai existir se o cosseno de x é diferente de zero. E agora, o que tem a ver o cosseno, já que a gente está estudando a função tangente? Vamos lembrar que a tangente de um ângulo x, ela pode ser escrita como seno de x sobre o cosseno de x. Porém, vejam que nós temos aqui uma fração. E aqui a gente está dizendo que o cosseno de x não pode ser zero. O que iria acontecer se esse cosseno de x fosse igual a zero? A gente sabe que quando a gente tem uma divisão em que o denominador é igual a zero, esse resultado é indefinido. Essa é uma das indefinições da matemática. Por isso que existe essa condição aqui. O cosseno de x, ele não pode ser igual a zero. Ele tem que ser diferente de zero para que exista o valor da tangente. E isso está incluído quando a gente diz que o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, que é exatamente quando o cosseno é igual a zero. Por quê? O cosseno de π sobre 2, ele é igual a zero. Então, isso também já está subentendido, já está incluído nessa condição para nós termos a função tangente. Agora, vamos verificar a imagem da função tangente. A tangente de um número real x pode assumir qualquer valor, uma vez que a função tangente é ilimitada. Dessa forma, a imagem desta função é definida por imagem igual, ela vai de menos infinito até o mais infinito. Vamos relembrar o que a gente viu. A gente tem o ciclo trigonométrico e temos a reta tangente. E os valores da reta tangente são o quê? São valores positivos e também são valores negativos. A partir do zero aqui, temos os valores positivos e para cá temos os valores negativos. E o que vai acontecer? Sempre a gente vai ter um ângulo de referência para poder identificar o valor da tangente desse ângulo. E ó, por exemplo, se eu pegar um ângulo nesse sentido, o que vai acontecer? Eu sempre vou ter um ponto aqui para cortar o eixo das tangentes, exceto quando ela é paralela, que isso aqui a gente já verificou. Mas a partir do momento em que a reta não é paralela, em qualquer um dos quadrantes, o que vai acontecer? Ou essa reta vai coincidir aqui com o eixo da tangente, ou quem é que vai coincidir? O prolongamento, para a gente identificar o valor dessa tangente. Então, esse valor de tangente pode ser positivo, ele pode atingir qualquer valor positivo aqui para cima e também pode atingir qualquer valor negativo aqui para baixo. Então, por isso, a imagem da função tangente, ela é de menos infinito até o mais infinito. Temos aqui um exemplo
E a gente vai descobrir agora qual é o domínio da função real, dessa função aqui, f de x igual a tangente de 2x. Como é que a gente faz para descobrir o domínio dessa função? Sabemos que existe tangente se e somente se o ângulo T for diferente de π sobre 2 mais kπ. Então, o que a gente vai fazer para resolver esse problema? A gente pega o 2x, que é o equivalente aqui ao ângulo dessa função, e substitui por t aqui onde? Na nossa condição de existência da função tangente. Então, a gente vai ter, ao invés de termos t diferente de π sobre 2 mais kπ, no lugar do t a gente vai pôr o 2x, então vamos ter 2x diferente de π sobre 2 mais kπ. A gente passa esse 2 que está multiplicando, dividindo. Então, vai ficar x diferente de π sobre 4. Por que π sobre 4? Porque esse 2 passou para cá e ele vai multiplicar esse 2. Então, 2 vezes 2, 4, mais kπ sobre 2. Por que sobre 2? Porque esse 2 passou dividindo aqui. Como nós temos uma soma, o denominador ele vai ter que valer tanto para o π sobre 2 quanto para o kπ. Então, a gente encerra aqui. X vai ter que ser diferente de π sobre 4 mais kπ sobre 2. Ou seja, esse vai ser o domínio desta função. O domínio da função tangente de 2x é o quê? X pertencente aos reais, tá o quê? X é diferente de π sobre 4 mais kπ sobre 2, com k pertencente aos inteiros. Agora vamos ver uma outra questão. Esboce o gráfico, dê o domínio e o período da função real. Temos aqui a função real, f de x igual a tangente de x menos π sobre 4. Para descobrir o domínio, a gente vai fazer de forma semelhante ao exemplo anterior. A gente vai pegar o x menos π sobre 4 e substituir lá pela letra t. Então, ao invés de termos t diferente de π sobre 2 mais kπ, nós vamos ter x menos π sobre 4 diferente de π sobre 2 mais kπ. O que a gente vai fazer? Vamos passar esse menos π sobre 4 aqui para o segundo membro. Então, o que a gente vai ter? Vamos ter x diferente de π sobre 2 mais π sobre 4. Ó, ele estava negativo, ele foi para outro membro positivo. Mais kπ. Resolvendo isso aqui, ó, π sobre 2 mais π sobre 4, isso aqui é igual a 3π sobre 4. Então, nós vamos ter o quê? X vai ser diferente de 3π sobre 4 mais kπ. E pronto, encontramos o domínio dessa função. O domínio é x pertencente aos reais, tá o quê? O x é diferente de 3π sobre 4 mais kπ, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Agora, vamos determinar o período dessa função. Para a tangente de t descrever um período completo, devemos ter menos π sobre 2 menor que t menor que π sobre 2. Porém, a nossa função é o quê? Vamos relembrar aqui. A função é tangente de x menos π sobre 4. Então, onde tem o t, a gente vai substituir por x menos π sobre 4 e resolver essa inequação. Então, a gente vai ter isso aqui, menos π sobre 2, menor que x menos π sobre 4, menor do que π sobre 2. Então, resolvendo, como é que a gente faz para resolver? Esse menos π sobre 4 passa para cá, para esse membro positivo. Então, a gente vai ter menos π sobre 2 mais π sobre 4. Da mesma forma que ele passa para cá, para esse outro membro também
positivo, já que aí nós temos duas inequações. Então, vai ficar π sobre 2 mais π sobre 4. Resolvendo tudo isso aqui, nós vamos ter como resultado final menos π sobre 4 menor que x menor que 3π sobre 4. E isso vai determinar o período dessa função. Olha só, aqui nós temos esse período representado graficamente. Temos aqui o ponto equivalente a 3π sobre 4 e o ponto equivalente a menos π sobre 4. Observe que esse gráfico aqui, que a gente chama de tangentoide, é correspondente ao gráfico da função tangente. E observem aquela característica que a gente viu agora há pouco. Aqui ele segue indefinidamente para o mais infinito e aqui ele também segue indefinidamente para o menos infinito, sendo que ele nunca vai chegar a encostar nesse eixo pontilhado. Por quê? Porque nesses dois pontos a tangente é indeterminada. Então, para determinar o período dessa função, a gente pega esses pontos final e inicial. E nós vamos ter o quê? 3π sobre 4 menos π sobre 4, que isso resulta... O período da função vai ser π, que é exatamente o período da função tangente. E essa foi a nossa aula sobre a função tangente. Até a próxima!